Bom dia, irmão Bom Samuel. dia, bom Olha, dia. A não, Simone tá demais, né? não dá tempo, rapaz. Aí, ó. Bom dia, irmã Simone. Que Deus abençoe você. Bom dia, irmãos e irmãs que estão entrando aí. Nós estamos começando mais uma aula da nossa escola dominical. E graças a Deus por mais um dia, por mais um domingo, onde a gente pode, então, estudar a palavra de Deus, buscar Amém. orientação para a nossa vida, e nós acolhemos cada um dos irmãos e cada uma das irmãs com a graça e a esperança de Deus, desejando que o dia de hoje seja bom, produtivo, seja um dia feliz, seja um dia de comunhão com as Amém. famílias, seja um dia para a gente louvar e adorar a Deus no dia de hoje. Né? Amém. Bom dia, Márcia Carvalho. Bom dia, Beatriz e família. Bom dia, Luiz Otávio, irmã Carmen. Bom dia, olha quem apareceu hoje, ó, irmã Adriele. Amém. Bom dia, Adriele. Depois você manda a notícia aí como você está, como está o seu trabalho lá na Santa Casa, como é que estão as coisas por lá. Bom dia, Priscila. Que Deus te abençoe também. A Bom dia, professora, tá aí. Nossa professor professora Priscila. Priscila. Bom dia, irmã Edith, lá de São Carlos, minha mãe do coração. Bom dia, que Deus te abençoe também aí. Maria Célia Bortolucci Benê, bom dia. Benê, bom dia. Irmã Raquel, lá em Rio Preto, minha mãe, bom dia. Aqui a Simone de novo. Adriele, aparecia aí, Adriele. Graças a Deus pela sua vida. Amém. Bom Amém. tê-la aqui conosco. Deve estar aqui, agora ela mandou aqui. Mando sim, pode deixar. Estamos muito felizes de conseguir estar aqui hoje. Que bom, Adriele, seja bem-vinda, tá bom? Irmãos e irmãs, então, no dia de hoje, os outros irmãos e irmãs vão entrando aí e nós vamos, então, iniciar a nossa escola. E aí você pode também deixar o seu joinha aí, o seu coraçãozinho, né, para que o Facebook entenda que essa é uma boa transmissão, que isso é um Que conteúdo que outras vale a pessoas pena, podem ver, né? que outras pessoas podem ver, né? Então, assim, deixa o registro da sua participação aí, para que a gente saiba que você está conosco aí, tá bom? Irmãos e irmãs, eu queria iniciar a escola dominical hoje com um vídeo de uma música muito bonita, uma música já de bastante tempo, e eu queria compartilhar essa música com vocês. Também registrar aqui a participação da Tânia, irmã Tânia, bom dia, Amém, paz, Tânia. Um irmã. abraço. E eu vou compartilhar, então, esse vídeo com vocês, tá bom? Deixa eu só achar ele aqui. Logo de manhã. Letra e música, Aristeu Pires, 1980. Acerca deste tão conhecido hino, Logo de Manhã, conta-nos Aristeu Pires Júnior. No início de 1980, eu estava dirigindo um grupo direcionado a novos convertidos, com o objetivo de passar algumas dicas para esse início de caminhada com Deus. A essência da vida com Deus é justamente o relacionamento com Ele, não como um ato dominical em um local específico, mas uma caminhada diuturna, do nascimento do sol até o ocaso. Salmo 113, 3. Acredito que uma forma muito eficaz de se passar um valor, tanto para o bem quanto para o mal, é através da repetição e memorização dessas palavras.
A música, por sua vez, tem o poder de penetrar além do consciente e armazenar essas informações num nível mais profundo e definitivo, que pode ser recuperado. Essa música foi feita com o intuito didático de fixar alguns princípios. O relacionamento com Deus deve ser cultivado logo de manhã e continuar até o fim do dia. Deus nos conhece, tudo o que sentimos e pensamos. Não adianta nos relacionarmos com Ele com meras palavras e chavões evangélicos. O que interessa a Ele é o nosso interesse legítimo de estar ao lado dele até o fim. Mesmo quando a noite é escura, a luz de Deus sempre está brilhando, mesmo que não vejamos. E por isso, podemos descansar em seus braços. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar. Tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. De manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Nesta escura noite, brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, nessa manhã, essa é a nossa intenção, de te buscar e buscar a tua orientação para o nosso bem viver. Nós declaramos nessa manhã, ó Deus, que dependemos completamente do Senhor. Dependemos, ó Deus, da tua ação em nós e através de nós. Por isso, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre o nosso estudo dessa manhã. Abençoe, ó Deus, sempre a vida do irmão Samuel, para que ele sempre receba de ti sabedoria e conhecimento da tua palavra, para poder partilhar conosco, partilhar com a tua igreja, aquilo que o Senhor ministra em seu coração. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje e pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus.
Amém. 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 Bom, irmão Samuel, aqui só antes de passar a palavra para você, registrará o bom dia da irmã Adriana Zani, o bom dia da Francislene. A Francislene está lá em Bela Vista, Isso. acompanhando a gente lá em Bela Bela Vista, né, e sua minha família, irmã. né, graças a Baixinha. Deus. Claudinha, bom dia, Claudinha, Deus te abençoe. Suzy, bom dia, Suzy. E bom dia da Aline, Maria Aline, bom dia, minha irmã. Muito bem, Amém. registradas as participações até aqui, eu queria dizer para vocês, irmãos e irmãs, ficarem à vontade para fazer os seus comentários, mesmo. fazer a sua participação, comentários, perguntas, reflexões. Fiquem à vontade, na medida do possível, a gente compartilha aqui na tela as participações de vocês, tá bom? Mas também pegue aí a sua água, pegue o seu café, né? Para que você não se distraia, tenha sempre em mãos aí aquilo que estamos fazendo, tá bom? Olha aqui também quem chegou aqui, ó. Paulinha e o Jonathan, né? Paulinha, o Jonathan e nossa, fugiu, né? A filhinha deles, né? A Júlia está conosco aí, tá bom? Bom dia para vocês, bom dia da Neuza Pazian, minha irmã, bom dia também. Bom dia, dona Neuza. Deus abençoe a cada um de vocês. Samuel, a palavra é sua. A última pessoa que deu bom dia aí, nossa irmã Neuza Pazian Liranço. Bom dia, irmã Neuza, minha professora, viu? Foi minha professora na escola dominical. Foi minha professora, né? Irmãos e irmãs, nós vamos, assim, já iniciar o nosso estudo, porque ele pode ser um pouco, não que é longo ou coisa assim, mas não vamos rápido ao assunto. O pastor já vai pôr na tela aí o tema que é o livro de Oséias, certo? Dentro daquela sequência que nós estamos estudando na nossa revista, hoje nós vamos fazer a última lição da revista que trata de legados da fé, personagens do Antigo Testamento, certo? E a última lição que nós vamos fazer é sobre o livro de Oséias, sobre o profeta Oséias e sobre a sua, vamos dizer, a sua profecia. O texto base é esse texto aí, apenas 3 versículos do capítulo 4, e durante a aula nós vamos ver isso aí. Vamos dizer, principalmente estudar esse trecho da profecia de Oséias. Mas antes da gente estudar esse trecho da profecia de Oséias, só falar para os irmãos e irmãs, nossa aula está baseada no texto da nossa lição da Escola Dominical, a revista Legados da Fé do Antigo Testamento, e também num trabalho exegético de uma pastora, doutora Sueli, certo? Ela é professora lá da Faculdade de Teologia, já esteve conosco, ministrando cursos na nossa igreja aqui em Birigui, então é conhecida de alguns irmãos e irmãs. Parte do nosso estudo de hoje também é um trabalho exegético da professora Sueli. Irmãos, vamos então para a gente ter uma introdução ao tema de Oséias, certo? Aí, no PowerPoint, aí já tem data, duração, local, objetivo. Ou seja, o livro de Oséias é um livro que narra a atividade profética do profeta Oséias. Ela é totalmente exercida no Reino do Norte, ou seja, no texto bíblico Israel, ou seja, o reino, vamos dizer, que surge a partir da divisão do reino de Judá, de todo o reino, do Reino Unido, de Davi e Salomão, com a divisão Reino do Norte e Israel. No texto de Oséias, sempre que aparece Efraim, está se referindo a Israel, certo? Efraim é uma das 12 tribos, mas a profecia de Oséias tem essa característica de chamar Israel, ou o Reino do Norte, de Efraim. Sempre que no texto ele fala Efraim, ele está se referindo ao Reino do Norte,
a Israel como mais conhecido. O objetivo principal do texto é denunciar esse afastamento do povo de Israel da verdade, do conhecimento, do amor de Deus. A profecia de Oséias, ela é essencialmente uma profecia que denuncia a infidelidade do povo de Israel, certo? A infidelidade do povo de Israel para com Deus. E essa denúncia, a gente pode ver no quadro de baixo, que é um resumo do livro, né? Oséias é o primeiro livro dos chamados profetas menores, certo? Ele é quase que um livro de transição entre os profetas menores e os profetas maiores, porque o texto profético de Oséias é praticamente do mesmo tamanho de Daniel, em termos de capítulos. Certo? Então, só que o livro de Daniel, se contar versículo por versículo, é maior um pouco. Então, mas ele está na transição entre essa divisão, que é uma divisão nossa, tá? É uma divisão para nós estudarmos a Bíblia, certo? O texto antigo não tem essa divisão. Os profetas são todos os profetas. Certo? A divisão antiga da Bíblia é Torá, Nevim e Ketuvim. Ou seja, lei, escritos e profetas. Então, o texto profético de Oséias está junto com os outros textos proféticos. Mas ele é, nessa divisão que a gente acostumou dizer, ele é o primeiro dos profetas menores. Nesse resumo aí, que está na tela, a gente vai entender essa divisão do texto de Oséias. Dos capítulos 1 a 3, eu até falei com o pastor, eu não queria falar essa palavra novela, mas é uma epopeia familiar, né? Conta a história da família do profeta. E a história da família de Oséias é uma história complicada. Certo? É uma história complicada porque ele se casa amando de Deus, ele se casa com uma mulher considerada uma prostituta. Ou seja, a história desse relacionamento de um homem santo, de um profeta de Deus, casado com uma prostituta, é justamente para ilustrar, mesmo que para nós hoje, de uma maneira que entendemos isso, né? De uma maneira assim um pouco, até vou usar essa palavra, mas machista, né? Ou seja, porque a mulher é a infiel, mesmo que essa ilustração tenha um pouco dessa carga machista, a ilustração quer dizer isso mesmo. Ou seja, não tem um jeito melhor talvez um jeito melhor de se ilustrar a infidelidade mostrando o casamento de uma pessoa correta com uma pessoa infiel. E esses 3 primeiros capítulos mostram isso. Ou seja, o casamento de Oséias com Gomer, que é uma prostituta. Certo? Então, essa história desses 3 primeiros capítulos, de Oséias, da sua mulher e dos seus filhos, que tem lá os nomes específicos, né? Ou seja, os nomes dos filhos de Oséias, desfavorecida, não meu povo, ou seja, é justamente para que a pessoa, o leitor do livro de Oséias, entenda claramente que a profecia de Oséias é contra a infidelidade do povo. Tá? É contra a infidelidade daquele povo naquele momento em que o reinado de Israel, vamos dizer, vive até uma certa prosperidade econômica, certo? Mas muita gente atribui essa prosperidade econômica a Baal e não a Deus. Certo? E aí o culto a Baal é presente, totalmente presente, no Reino do Norte. Então, e Deus usa o profeta Oséias para justamente deixar claro para o povo que a idolatria não era aceita e a idolatria teria consequências, assim como teve, a gente vai ver, consequências na vida do povo. Então, esse é assim, daí a gente vê aí a segunda parte do livro, Oséias de 4 a 10, ou seja, é um trecho extremamente
profético no sentido de uma profecia dura contra o povo, e o texto da nossa lição é justamente os 3 primeiros versículos dessa profecia, né? E a segunda parte, Oséias de 11 a 14, que é a promessa de restauração do povo. Ou seja, apesar do anúncio profético ser extremamente contundente, Deus, como sempre, mostra que existe esperança, que existe uma possibilidade de mudança. Dá licença, irmãos. Pastor Adi toma café, eu tomo água. Vamos lá. Eu vou pedir para o pastor Adi. Então, feita essa primeira introdução para a gente, eu sei que eu falei até meio corrido, né? Feita essa primeira introdução para a gente entender o contexto da profecia de Oséias, nós vamos para o nosso texto de hoje, mas eu quero que você veja esse videozinho. Irmãos e irmãs, nós ficamos aí 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio igual no começo de um jogo de futebol. Quando tem algum evento ou a morte de alguém, nós respeitamos aí 1 minuto de silêncio, 1 minuto de luto. E esse minuto nós vemos algumas imagens aí, né? Que elas, de uma maneira clara, se contrapõem às imagens que nós vimos no começo da nossa lição, da nossa atividade hoje. Certo? Agora, a minha pergunta para você que viu essas imagens de uma natureza sendo invadida, ou seja, pela poluição. Certo? A imagem da tartaruga comendo ou indo atrás do copo plástico, né? Os peixes mortos, um oceano de plástico jogado, queimadas, poluição em si, né? Tem uma foto até que tem uma fumaça amarela, né? Claramente de enxofre, né? Uma fumaça claramente de uma empresa química processando enxofre e jogando resíduo de enxofre na atmosfera. Isso causa algum choque em você? Certo? Isso causa alguma preocupação para você? Nós, como cristãos e cristãs, ao olharmos essas imagens, ficamos de alguma forma preocupados com o nosso meio ambiente? Eu sei que nós não podemos, não tem aquela, na aula virtual aqui, não tem aquela dinâmica, né? Em que a gente conseguisse que os irmãos e as irmãs expressassem isso, mas a poluição, os problemas ambientais, isso te choca de alguma forma?
E aí a segunda pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você entende que esse problema ambiental também preocupa a Deus? Certo? Deus se importa com o meio ambiente? Certo? Essa a pergunta que eu quero fazer. Essas duas perguntas. Você se importa com o meio ambiente? E você acha que Deus também se importa com o meio ambiente? Qual é a sua percepção? Você também acha que Deus se importa com o meio ambiente? Eu vou pedir para o pastor Adi ler o texto base da nossa lição hoje, para que a gente possa começar a pensar nessa questão da profecia de Oséias e como ela fala com a gente também com respeito a essa questão do meio ambiente. Pois não. O texto de Oséias 4, de 1 a 3, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Assim, é interessante, né? Nós vimos essas imagens dos peixes mortos, né? Então, eu quero, assim, me parece que Oséias tem uma visão, né? Me parece que Oséias, a hora que está iniciando a sua profecia, é um visionário, ou seja, porque eu acho que Oséias viu tudo isso, né? Porque talvez naquela época a infidelidade do povo de Israel já tinha consequências sobre o meio ambiente naquela época, certo? Espera aí que eu estou balançando aqui. A infidelidade do povo de Israel já tinha consequências sobre o meio ambiente daquela época. Ou seja, ele já percebia a natureza sofrendo como uma consequência. Então, e hoje a gente percebe muito mais isso, né? A gente, essas imagens, mas quem não ficou chocado com as imagens do Pantanal pegando fogo e os animais, aquelas imagens de jacarés, tatus, onças, morrendo, simplesmente morrendo queimados no meio daquele fogaréu todo, certo? Então, falar de meio ambiente hoje não é demagogia, certo? Não é fazer como o pessoal diz atualmente, né? Não é passar pano, não é fazer nada disso. É uma necessidade, certo? A profecia de Oséias é atual porque falar esse texto, né? Esse texto profético é muito atual porque falar da necessidade da preservação do meio ambiente ou falar da necessidade de se cuidar da nossa casa comum, ou seja, a nossa casa comum é o planeta Terra, certo? É a casa de todos nós. Se a Terra se acabar, se os bens, se os recursos naturais se acabarem ou se esgotarem, porque eles são finitos, quem vai sofrer somos nós ou os nossos descendentes. Ou seja, então, falar de meio ambiente é uma necessidade urgente. E não só, e é interessante que a gente tem que perceber, que a gente tem que falar não só de um problema macro, ou seja, da Terra como um todo e de todos os problemas ambientais, mas a gente tem que ver o nosso problema pessoal. É uma esfera menor, em que no nosso cotidiano, nós não estamos respeitando a vida.
nós não estamos respeitando a criação divina. Nós não estamos, como é que fala? Cuidando do que Deus nos deixou para cuidar. Certo? Aí até a colocação da nossa irmã Neuza, né? Deus nos deixou um paraíso, e o que nós vemos agora? É interessante que a nossa lição ressalta alguns textos, como do livro de Gênesis, do capítulo 1, ou seja, em que a criação, Deus termina a criação, dando ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Certo? Dando ao homem a responsabilidade. E ainda, se a gente lê outros textos, como Êxodo 23 e Levítico 25, nós vamos ver que eles, ao introduzir anos sabáticos, a revelação de Deus já pressupunha que a natureza precisava de um tempo para se recompor. Certo? Então, que o homem poderia usar dos recursos naturais, porque o homem pode usar, que o homem deve usar dos recursos naturais, mas é que ele deve perceber que a natureza precisa de um tempo para se recompor. Então, é que a natureza precisa ser respeitada. Certo? Que a natureza precisa ser respeitada para que ela possa, sim, produzir. Certo? Para que ela possa doar. Então, o que a gente vê aí nessa primeira parte, nessa introdução ao texto de Oséias, e eu quero ler um comentário aqui. No texto que lemos do profeta Oséias, também é uma denúncia, não só concernente ao ser humano, mas como as relações humanas atingem a natureza. O texto apresentado nos remete à cena de um julgamento em um tribunal, onde Javé vai abrir um processo contra os habitantes da terra. E esse processo teve como acusação a falta de fidelidade, amor e conhecimento de Deus. Ou seja, Deus está numa contenda com a humanidade. Ou seja, Deus está brigando conosco para que nós façamos a coisa certa. Certo? Porque se ele nos julgar nesse processo, nós estamos errados. Certo? Esse processo teve como... é a consequência dessa acusação, era a destruição total da vida humana, animal na terra, mar e céu. Ou seja, tudo voltaria ao vazio, como descrito no Gênesis. Ou seja, a terra era sem forma e vazia, né? Então, o início do livro do Gênesis. Ou seja, se o homem, se a mulher, se a humanidade continuar progredindo no desrespeito à natureza, nós vamos voltar ao momento anterior à criação. Ou seja, nós vamos destruir tudo. Certo? Nós vamos destruir tudo. Então, este texto profético é para alertar o ser humano, a humanidade, ao povo de Israel lá e a nós aqui, de que a terra que a natureza tem que ser respeitada. O texto que nós lemos, né, ele é muito interessante. Certo? E aí, eu quero destacar 3 pontos que esse texto nos mostra. Certo? 3 pontos que esse texto nos mostra para que a gente consiga extrair aí uma lição para a vida. O texto nos mostra, primeiro, uma grande ausência. Certo? Uma grande ausência, ou seja, está faltando alguma coisa. Certo? Está faltando alguma coisa. E isso que está faltando é no verso 1. Certo? O verso 1 do texto deixa claramente marcada essa ausência. Olha lá. Agora eu vou ter que pôr o óculos de novo. Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento. Ou seja, Deus está bravo, Deus está anunciando a sua palavra, porque a humanidade está faltando, está ausente
na vida humana 3 coisas: fidelidade, amor e conhecimento de Deus. Fica claro que, ou seja, a primeira questão que entra é a questão da fidelidade. E a questão da fidelidade do povo entra no texto logo após o encerramento da epopeia, da narração da epopeia familiar de Oséias. Ou seja, o povo é infiel. Tá? O povo de Deus é infiel. A infidelidade de Israel para com Javé no âmbito político, religioso e moral gerou a prostituição com outros povos e outros deuses. A infidelidade, no caso de Israel, não se restringia aos tribunais ou ao comércio, mas à vida de um modo geral. Logo, como resultado dessa infidelidade, todo o povo, a sociedade, bem como as famílias, perderam seus referenciais. Ou seja, a palavra emuná quer dizer fidelidade, ela quer dizer assim, ó, está do jeito que Deus programou para estar. Certo? Era para ter continuado do jeito que Deus queria, mas o povo não quis. Certo? Então, é claro, ou seja, é claro na profecia de Oséias que a infidelidade do povo, a infidelidade dos sacerdotes, a infidelidade dos reis de Israel é o começo dos problemas. Né? É o começo de todos os problemas. Né? Então, aí a gente precisa ter claro isso. A primeira profecia, o primeiro assunto é que está faltando fidelidade. Certo? E está faltando fidelidade a Deus. Certo? Então, quando a gente fala isso, a gente não está falando de assim, os irmãos estão deixando de ir na igreja metodista. Certo? Os irmãos estão... E eu que sou professor da escola dominical, né, então posso pegar aqui, os irmãos estão sendo infiéis com a escola dominical. Certo? Tem a nossa irmã Claudinha que está assistindo, que também é superintendente da escola dominical da Central, ela pode falar assim, os irmãos estão sendo infiéis com a escola dominical. Certo? Não. Nós estamos sendo infiéis a Deus. Certo? Nós estamos sendo infiéis a Deus. Certo? E é essa o início da profecia. Daí o texto fala, falta fidelidade. Irmão Samuel. Pode falar, irmão. É só para deixar claro aqui uma questão, porque assim, aparentemente parece bastante óbvio, né? Mas às vezes as pessoas podem não estar percebendo. Mas o texto ele fala que não há verdade, né? E você está dizendo infidelidade, né? A questão é que é bastante óbvio, né? Ou seja, quem é infiel é mentiroso. É mentiroso, ou seja, não há verdade, né? Ou seja, a pessoa então... não é verdadeira naquela relação, né? Então, por isso que você, possivelmente no hebraico, seja emuná, né? Que é infidelidade, né? Então, para fidelidade, mas o texto em português Nossa, fala a verdade. É verdade. Mas é a mesma coisa, né? Só para o pessoal não achar que você está falando errado. Mas, não, então, é justamente isso, porque o senhor ajuda bastante com essa contribuição, porque o infiel é o mentiroso, né? Ou seja, a pessoa que está mentindo, a pessoa que está enganando, certo? A pessoa que está... Então, o que existe realmente, quando o texto fala, a nossa tradução fala de verdade, é justamente isso. Tem gente achando que engana Deus. Tem gente achando que consegue mentir para Deus. Né? A gente consegue mentir para os outros, para cá, mente para o pastor também, mente para o professor, né? Mas para Deus não consegue mentir. Né? Não consegue. Uma outra coisa que o texto ressalta,
está faltando amor, né? Olha lá, não tem verdade, ou seja, não tem fidelidade e não tem amor. As pessoas não têm amor. O texto fala da falta de amor, bondade, não só para com Deus, mas para com o próximo. A palavra hesed, né, hesed, implica na bondade com a qual Israel deveria agir para com o próximo. Essa bondade nos remete ao primeiro dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é um amor que age frente às dificuldades do outro. Quando a pessoa, e aí a gente transportando isso para a questão do meio ambiente, quando a pessoa age, ou seja, sem pensar no próximo, ou seja, tô nem aí, tá? Tô nem aí com isso aí. O que a pessoa está demonstrando de fato? Certo? Que ela não ama, certo? Que ela não se preocupa com o próximo, que ela não está nem aí para o próximo. E essa é a realidade do povo de Israel, e essa é a realidade nossa hoje. Certo? Se a pessoa não está nem aí para o próximo, ela não se preocupa com o meio ambiente. Por quê? Porque ela está interessada só na vida dela. Certo? Só no problema dela. Então, eu vou fazer uma... Ou seja, se o meu problema é fome, e eu compro uma comida e matei a minha fome, o jeito que eu vou descartar a embalagem da comida que veio, é problema dos outros. Certo? Agora, se eu estou preocupado com os outros, aquela caixa de pizza vai para a reciclagem. Certo? Eu me preocupo em não mandar aquela caixa de pizza, aquela caixa de comida, aquela embalagem para o lixo comum. Certo? Porque eu estou preocupado com o próximo. Certo? Então, falando aí de meio ambiente, porque esse texto mostra, e é o título da nossa lição, né? A Terra está de luto, né? A Terra está sofrendo, certo? E eu quero ser bastante sincero aqui, a minha compreensão da mensagem não tem nada a ver, e não vamos entrar, eu já quero deixar claro aos irmãos, e não vamos entrar nesse mérito dessa discussão politizada da política ambiental hoje, certo? Se não é, se é queimada, se não é queimada, se foi índio que pôs fogo, se foi... Gente, para. Certo? O que a gente tem que perceber é que a questão ambiental é um problema. E quando você fala da questão do próximo, talvez, será que a gente poderia ir mais a fundo, dizer que quem não cuida do meio ambiente ou não se ocupa com essa questão, não ama nem a sua própria família? Não. Porque pensando que se eu não estou nem aí para isso, o que será do futuro? Né? Ou seja, uma pessoa que não se preocupa ou não se ocupa com a questão ambiental, que mundo ela quer deixar para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos? Ou seja, me parece que não há amor nem pela sua própria família. Nem pela sua própria família. Né? E quando a gente fala, por exemplo, do amor a Deus, também é essa questão. Quem não ama a Deus, não ama o seu próximo, não ama a sua família. Não é? Com certeza. E quando eu falo da questão ambiental, só dar um exemplo rápido aqui para a gente não perder, né? Eu mudei aqui para o condomínio, né? Nós estamos provisoriamente morando aqui no apartamento para começar. Eu vou pedir as orações dos irmãos, então, para começar a reforma da minha casa. Então, quem sabe o que é reformar uma casa, pode começar a orar pela minha família. Então, para começar a reforma da nossa casa, nós mudamos aqui para o apartamento. E o apartamento fica em frente ao Ribeirão Biriguizinho, né? E ontem mesmo nós, assim,
nós podemos perceber o quê? O que era para ser um riacho, um ribeirão limpo, é um córrego fétido, certo? Por mais que nós tenhamos tratamento de esgoto na cidade ou coisa assim, a água que nós descartamos nas ruas, nas coisas assim, ela é suja. E ela suja o rio, certo? E a água do rio cheira mal. Certo? Tem dias que cheira menos, e tem dias que a gente vê sinais de mudança, né? Há uns 5 dias, antes de começarmos as chuvas, né? Eu parei ali para olhar o ribeirão, né? Eu fico olhando a água ali, né? E eu pude ver um cardume gigantesco de pequenos peixinhos subindo. Ou seja, então, alguma coisa ainda restou, né? Apesar do estrago que a humanidade faz, alguma coisa ainda está funcionando. Para a gente terminar o primeiro verso, né? A outra palavra é conhecimento de Deus. A palavra hebraica da'at, certo? Quer dizer conhecer. Certo? Mas conhecer naquele sentido que a gente já estudou em outras lições da nossa escola dominical, que não é um conhecimento meramente intelectual ou um conhecimento de um estudo ou coisa assim, mas é um conhecimento prático, é um experimentar de Deus, certo? Conhecer a Deus é um experienciar uma vida com Javé. Deveria gerar a prática da solidariedade, pois conhecer a Deus é saber de sua intervenção nos momentos difíceis pelos quais Israel passou, reconhecer a ação de Javé nos acontecimentos históricos, e conhecer a Deus deixa de ser um ato cognitivo apenas, passando a ser uma prática. Certo? Então, o que falta? O que faltava para aquele povo? Ou seja, essa grande ausência. É a ausência de verdade, ou seja, de fidelidade, é a ausência de amor e é a ausência de experiência com Deus. Certo? É a ausência de vida com Deus. Certo? Aquele povo, assim como nós hoje, sofre dessa ausência, dessa carência de uma vida ligada a Deus, de uma experiência pessoal transformadora, né? Nós estamos terminando aí o mês de outubro. Não vou entrar em outro assunto, mas, ou seja, final de outubro é reforma. Ou seja, vamos lembrar da reforma protestante. E vamos lembrar dessa questão de Lutero e de outros reformadores, mostrando que a necessidade de uma experiência pessoal com Deus. Certo? Quando Lutero fala que todos são sacerdotes, ou seja, todos são aptos a se relacionarem com Deus, né? Não é o Papa, não é o sacerdote o único que detém essa prerrogativa. Todos nós somos chamados a ter uma experiência com Deus. E como metodistas, como wesleyanos, nós somos, vamos dizer, mais ainda chamados a essa experiência, porque a experiência pessoal de Wesley é marcante e transforma a vida dele e transforma a nossa vida. Ou seja, ter uma experiência pessoal com Deus é fundamental. Se nós falamos de uma ausência, no versículo 1, o versículo 2 fala de uma presença. Certo? No versículo 1 fala que está ausente fidelidade, amor e conhecimento. No versículo 2 fala o que está presente. E o que está presente no versículo que o versículo 2 diz? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Ou seja, o que está presente na vida daquele povo? Vamos dizer, vou brincar de Silvio Santos, assim, com 6 letras. É o pecado. O que está sobrando na vida daquele povo? Está sobrando pecado.
Está sobrando mentira, perjúrio, assassinato, adultério, furto. Está sobrando tudo de errado. Né? Enquanto está faltando coisa boa, está sobrando coisa ruim. Né? Enquanto está faltando as características positivas, ou seja, está sobrando o que não presta. Esta presença que Oséias descreve trata-se do não cumprimento da Torá. Isto é, Israel estava experimentando o inverso do que prescreve o fundamento de uma sociedade mais solidária. Há uma inversão de valores éticos, morais e sociais. Mentir, matar, adulterar são aspectos que ferem o princípio de uma vida plena. Certo? E parece brincadeira, mas parece até uma ideia repetitiva, mas a contemporaneidade da profecia é assustadora. Certo? Ontem eu estive com meu sogro na parte da tarde, né? E ele saiu, assim, ele falou assim, estava vendo o jornal, só tem notícia ruim. Né? Eu e a Adriana, a gente até brinca, né? Que se desse para desligar o Datena e os telejornais da tarde lá na casa da minha sogra, eu desligava. Né? A gente desligava. Por quê? Porque é só coisa ruim. Certo? O que sobra na humanidade, o que está presente hoje, o que está sobrando hoje, é só coisa errada. Certo? Esses desvios, esses descuidos, esse desmando é a contrariedade da vontade de Deus. E aí, falando de meio ambiente, como naqueles textos que eu citei, Deus dá ao homem, à mulher, a missão de cuidar da terra. Certo? A missão de, até vou usar o termo, explorá-la, ou seja, viver dela, mas ao mesmo tempo que tem que viver, tem que cuidar. Certo? Não dá para você achar que não vai acabar ou não ter esse cuidado. São aqueles textos do Gênesis, do Êxodo e do Levítico que eu citei no começo da lição. Certo? Então, uma ausência, ou seja, uma ausência de coisas boas e uma presença de coisas ruins. Certo? Uma presença de uma sociedade dominada pelo pecado. Certo? Dominada pelo distanciamento da vontade de Deus. E a gente vê isso como claro, ou seja, as pessoas, um exemplo que eu, falando aí de questão ambiental, né? Um exemplo que eu tenho muito claro é o seguinte, o Rio Tietê, né? Para nós aqui paulistas, que convivemos aqui, tanto no interior quanto na capital, né? Há quantos anos nós estamos vivendo com a poluição desse rio, desse principal rio para o estado de São Paulo? Né? Maior rio do estado de São Paulo, e ele passa dentro da capital. Aí eu estive pesquisando, né, uma cidade, 70%, 80% do esgoto da grande São Paulo é tratado. Mas os 20% que não é tratado já é uma enormidade. Mas aí você chega um pouco antes de São Paulo, você tem uma cidade como Guarulhos. Certo? A cidade de Guarulhos. E quase nada do esgoto de Guarulhos é tratado. Ou seja, Guarulhos, uma cidade de, acho que 2 milhões de habitantes, joga esgoto in natura no Rio Tietê. Certo? Então, quando eu falei lá no começo da lição que parece que Oséias teve uma visão, falando que os peixes sofrem, né? Até os peixes sofrem, até a água está contaminada, mas assim, eu acho que Oséias viu o Tietê
ouviu outros rios totalmente poluídos pelo mundo. Né? Ou seja, o que sobra é coisa errada. Né? O que sobra é desrespeito. Existem coisas boas? Claro que existem. Né? A gente tem visto o esforço de preservação de nascentes, de mananciais, de deixar lá a área de preservação permanente em volta dos ribeirões, dos riachos, para que as nascentes sejam... Mas o que a gente mais vê é o errado. E o versículo 3, que é o terceiro ponto que eu havia citado, é a questão da consequência. Ou seja, você tem uma ausência, você tem uma presença, e isso gera uma consequência. O resultado de toda essa corrupção humana, de toda essa ausência ou dessa presença do pecado, a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, desaparecerão os animais selvagens, as aves do céu e até os peixes do mar. Após a constatação de que não há fidelidade, amor, conhecimento de Deus, assim como existe o mentir, o roubar e adulterar, o profeta descreve as consequências de tais ações no meio da sociedade. Oséias denuncia que a terra se lamentará, ela pranteará por seu estado de abandono. A lamentação na Bíblia insere o choro, o pranto, e a criação lamenta e chora a sua decadência. Certo? Quando a gente vê os problemas ambientais, imaginando que toda a criação divina, toda a criação de Deus, e o homem está destruindo a criação. Né? Quando a gente pensa em espécies animais que foram extintas, é como se nós... É de fato, como se a humanidade dissesse para Deus o seguinte: o que você fez não presta e eu estou destruindo. E sou eu que mando aqui. Certo? Então eu posso acabar com uma espécie. Eu posso ver o fim disso aqui. Certo? Então, é de uma arrogância sem limite o homem achar que do papel dele de mordomo da criação, ele se tornou dono da criação e pode decidir os desígnios de toda a criação e fazer o que quiser. Então, a consequência dessa presença, dessa ausência, e a grande consequência é essa decadência da vida. Né? É essa decadência do meio ambiente. Né? Vamos dizer, é a possibilidade de voltarmos à estaca zero. E de fato a gente está sentindo essa consequência hoje. Claro. Hoje nós sentimos essa consequência, claro. Ou seja, esse tempo todo que nós passamos sem chuvas... Sem chuva, claro que é consequência. É consequência do nosso descaso com o meio ambiente. Então, e eu sou bastante claro nisso, nós não vamos entrar aqui em discussão se choveu porque desmatou ou se choveu porque é o efeito estufa. Nós vamos constatar o quê? Está faltando chuva. Né? E a falta de chuva, a falta da regularidade do meio ambiente é um sinal que o ser humano está usurpando a sua condição de mordomo da nossa casa comum para achar que ele pode tudo e que ele vai, se ele quiser, ele acaba com tudo. Certo? E, de fato, daqui a pouco a gente... E, de fato, essa questão é uma questão assim, essa usurpação é achar que eu posso fazer tudo e que... Ou seja, qual que é a base disso? É a ganância, é o ser humano querendo enriquecer, querendo ganhar mais, querendo produzir mais, e nem aí para o nosso meio ambiente. É que o ser humano, e se esquece, o comentário da nossa irmã Raquel, né?
é que o ser humano se esquece que a sua subsistência depende da preservação do meio ambiente, né? Movido por essa ganância, movido por essa loucura de querer, assim, de querer mais, de querer muito, de querer além do que precisa, que o ser humano está completamente esquecido de que vai dar problema. Nós dependemos disso. O que acabamos de observar não é algo que aconteceu no século VIII a.C. e hoje não existe mais. Muito pelo contrário. A situação denunciada pelo profeta é atualíssima. Agora, imagina, vamos dizer, como é que fala assim? Se Oséias já estava preocupado com a destruição do meio ambiente naquela época, imagina se ele vivesse hoje. Certo? Imagina se o profeta estivesse aqui hoje para nos falar sobre a destruição do meio ambiente. Estava com arritmia cardíaca. Não, já tinha dado um troço nele. Já tinha dado um troço nele. Certo? Porque não tem. Certo? Se ele, assim, eu sei que nós já estamos aí com a nossa 1 hora, né? E eu peguei no pé do pastor domingo passado porque a aula dele estendeu. Agora vai chegar a minha hora. Mas se o profeta vivesse entre nós, tinha dado um piripaque. Por quê? Porque se ele visse o que nós estamos fazendo com o meio ambiente hoje, né, o que o ser humano como um todo está fazendo com o meio ambiente, ele não sobreviveria. Eu sei que eu estou falando um pouco rápido demais, mas eu quero já, para a gente caminhar para o nosso encerramento, apontar pelo menos 2 questões, tá? 2 aplicações práticas para a nossa vida. Certo? A primeira aplicação prática é pensar numa questão muito clara, que é o consumo consciente. Certo? Que é... a porta fez um barulho aqui, desculpa. Que é a questão de perceber quando nós estamos consumindo exageradamente, consumindo além daquilo que nós precisamos para viver. Algum tempo atrás eu vi uma reportagem de uma época de Natal nos Estados Unidos, né? E principalmente lá, mas aqui também nós já vivenciamos isso, essa questão de que nós importamos a Black Friday deles, né? Então chega nessa época do final de novembro, certo? E do mês de dezembro, é aquela loucura por comprar presente, comprar comida, comprar não sei o quê, arrumar a casa, coisa assim. E eu lembro de um protesto pacífico, né? Em que as pessoas colocavam assim nas avenidas um cartaz. Tranqueiro o suficiente? Você já não tem porcaria o suficiente na sua casa? Você vai comprar mais coisa. Certo? Então, muitas vezes a gente compra e a gente consome muita coisa além daquilo que a gente realmente precisa. Certo? Então, a primeira aplicação prática, porque para a gente aqui, para o Muca, para o pastor Adi e para os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo, eu realmente preciso de tudo isso? Certo? Eu vou pegar no pé das mulheres, mas eu falo, porque esse é um exemplo fácil de entender, né? Eu realmente preciso de 90 pares de sapato? Certo? Eu realmente preciso de tanta coisa assim? Certo? Vamos imaginar que... Estou pegando no pé mesmo. Vamos imaginar que 90 pares de sapato são 90 caixas que eu vou jogar fora. Certo? Então, a gente precisa perceber algumas coisas que são realmente excessivas. Certo? E também, não só
na questão de roupa, de sapato, mas na questão de comida também. Né? Quantas vezes a gente compra comida demais? Gente, os relatos do que se joga fora, os estudos do que se joga fora de comida no mundo são estarrecedores. Né? É quase dizer que se conseguisse evitar tanto desperdício de comida, ia sobrar comida para todo mundo. Mas o desperdício é gigantesco. Né? Então, quando eu falo em consumo consciente, ter uma preocupação para que a gente não esteja consumindo demais. Olha eu só só. Quero... Pode falar, pastor. Só um exemplo a respeito de comida também, que não tem a ver com comida estragada, mas a gente já percebeu que a gente vai no mercado, aí na seção de hortifruti, a gente pega, por exemplo, uma banana, um cacho de banana ou laranja, a gente põe dentro de um saquinho plástico, para chegar no caixa, a gente colocar dentro de uma outra sacolinha plástica, para poder... E tem gente que coloca 2, 3 sacolinhas para reforçar. Chega em casa, você vai fazer o quê com essa sacolinha? E aí é o seguinte, até que isso seja, vamos dizer, inevitável, até por outras questões, eu tenho que pensar o seguinte, o que eu vou fazer com essas sacolinhas plásticas? Certo? Tá bom, eu vou usar sacolinha plástica? Eu vou usar, mas eu vou dar um destino certo para essas sacolinhas, certo? Para esses saquinhos, para todo esse plástico que existe. Certo? Eu vou me preocupar, assim, não, olha, por causa da pandemia, por causa dos problemas de saúde, por causa de tudo isso, essa questão de saquinho, de sacolinha, de facilidade, de leva para o carro, de leva não sei aonde, tá? É preciso, tá? Então, tudo bem. Mas e o que eu vou fazer com essas sacolinhas? Certo? O que eu vou fazer com esses plásticos? Certo? A gente vai comprar leite, é uma caixa de papelão ou é uma garrafa de plástico? Nós precisamos nos alimentar. Mas o que eu vou fazer com essas embalagens? O que eu vou fazer com isso? Então, e até assim, quando a gente fala de consumo, vamos tentar evitar isso. Certo? Vamos tentar. E aí só quero ler a gente já precisa terminar. Diante de tantos apelos consumistas de nossa época, precisamos nos lembrar que o consumo exagerado, por nossa parte, pode significar falta de recursos para outras pessoas, mesmo que estas não estejam perto de nós. Isso diz respeito à água, a papel, à vegetação, a animais e até mesmo roupas e comidas. Certo? Se eu tiver assim, consumindo demais, talvez alguém esse meu consumo exagerado está tomando, vamos dizer, o lugar de alguém que não está conseguindo consumir nada. Certo? Então, a gente precisa perceber isso. Então, dentro dessa primeira aplicação prática, eu gostaria de colocar que é muito simples. Vamos ter um consumo consciente. Certo? Vamos pensar numa vida não mais simples, mas numa vida em que eu não vá comprar tanta bobagem. Talvez a gente poderia dizer que a gente não precisa chegar ao ponto ou ao extremo de fazer voto de pobreza. Né? Não. Mas precisamos ter consciência. Ou seja, claro. precisamos ser seres conscientes com a nossa casa, né? Com o planeta que habitamos. Claro. E, para terminar, assim, uma outra aplicação prática
é que, mesmo que numa escala micro, numa escala pequena, numa escala individual, nós temos que ter algumas ações concretas. Né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Né? A gente não pode deixar ou só a prefeitura, ou só o governo federal, ou só... Não. Certo? Alguma coisa a gente tem que fazer. Certo? Alguma coisa a gente tem que fazer. E essa alguma coisa você tem que ver no seu dia a dia, coisa assim. Só para citar, é o caso que nós estamos fazendo na nossa igreja. Certo? Nós estamos tentando recolher recicláveis, né? Para que esse lixo diminua. Certo? Para que esse lixo diminua. E a gente faz duas coisas. E a Igreja Central também faz essas duas coisas. Recolhendo recicláveis e doando isso para as pessoas que trabalham com recicláveis. Eu quero fazer aí um parênteses, né? O pastor Adi esteve comigo essa semana na casa da família, né? E é um choque de realidade, não é, pastor? Sim. É um choque de realidade perceber a pobreza, a dificuldade, a situação complicada que aquela família vive para tirar o sustento a partir de recicláveis. Certo? Durante a semana eu havia falado com elas falaram assim, não tem nada para você me levar lá? Certo? Não tem nada, porque está difícil. Certo? Então, só um instante. Caiu o microfone aqui. E eu diria, aproveitando essa fala sua, Muca, eu diria que tem e não tem uma receita, né, para essa questão ambiental. Tem, nós já sabemos o que precisa ser feito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que cada um precisa descobrir no seu ambiente, no seu modo de vida, o que pode ser feito. Então, é lógico que uma dona de casa vai descobrir no ambiente dela o que ela pode fazer, o que ela pode contribuir para a preservação do meio ambiente. O empresário, na sua empresa, na sua fábrica, no seu comércio, também vai descobrir naquele ambiente o que ele pode fazer. O fazendeiro, o agropecuário, o pessoal do campo, que mexe também diretamente com a terra, vai descobrir como ele pode contribuir. Então, eu acho que existe a receita, né? Nós sabemos o que precisa ser feito para a manutenção do meio ambiente, mas é óbvio que cada situação tem a sua maneira. Né? E eu acho que você falou uma palavra-chave. Pequenos atos contribuem com muito. Com muito. Eu acho, e quando eu falo isso, nós percebermos que nós precisamos ter ações concretas. Não é só ficar falando, é um problema, o rio está mal cheiroso, tem lixo na rua, não sei o quê. Não. Eu tenho que fazer alguma coisa. E colocar a culpa em cima dos outros também não resolve. Fácil, a culpa é de todos. A culpa é de todos e eu vou fazer alguma coisa. Talvez eu não consiga fazer tudo, talvez eu não consiga resolver todos os problemas, mas eu não vou contribuir para aumentar o problema. E eu queria estar terminando justamente com essa fala. Olha, vamos consumir conscientemente e vamos fazer alguma coisa. Certo? Porque a terra é a nossa casa comum. É o nosso meio ambiente, é onde nós vivemos. Certo? Então, e essa preocupação precisa ser de todos nós. Tá joia, pastor? Nós já estamos muito estourados. Muito bem, Muca. Mas é um assunto que eu acho extremamente pertinente, atual, e nós percebemos através desse estudo que o próprio Deus, né, através do profeta Oséias, já estava ocupado nessa questão, ou seja, e chamando o ser humano, chamando a humanidade para a responsabilidade. Responsabilidade essa que foi dada lá em Gênesis
e que a todo momento Deus tem que meio que dar um puxão de orelha em nós, né? Mas que bom, meu irmão, por esse estudo, que bom que você contribuiu trazendo essa lição para nós, e fica aí, né, a oportunidade para a reflexão. Lógico que esse é um assunto que não se esgota em uma aula de escola dominical, mas provoca a reflexão, provoca a responsabilidade e nos chama a pensar o que estamos fazendo a respeito disso. Existe uma música que ela começa perguntando o que estou fazendo se sou cristão, né? Ou seja, a partir do entendimento bíblico, o que eu faço? Né? A partir do meu relacionamento com Deus, o que eu faço nessa vida? Né? Aqui, ó, a fala da irmã Tânia, muito boa lição, obrigado, pastores. Você foi promovido aí, Muca, pastor. Bom. Mas nós tivemos aí a presença de várias irmãs, vários irmãos. Lembrando aqui a participação da Marciana Fioriti, lá de Joinville, né? A Adriana Maria, a irmã Zezé, né? A irmã Celina, Maria Celina Oliveira, muitas irmãs e irmãos aí conosco. Todas as irmãs também. E nós queremos agradecer a presença de cada um e de cada uma, e nós vamos, então, orar, agradecendo a Deus e abençoando o nosso almoço. Amém. Muca, você pode orar? Vamos orar, vamos orar. Graças te rendemos, nosso Deus, Deus Criador e sustentador da vida e da natureza. Nós te agradecemos porque mais uma vez pudemos abrir a tua palavra, pudemos estudar e pudemos receber esse puxão de orelha da parte do teu profeta, Pai. Fica conosco, fica com as nossas famílias, para que nós possamos realmente perceber que toda a criação necessita do cuidado, Pai. E que a humanidade, homens e mulheres, precisam perceber que cada um de nós pode fazer alguma coisa para contribuir para a melhoria do meio ambiente, ó Pai. Que nós possamos realmente nos conscientizar, caminhar nos nossos dias, percebendo essa realidade, ó Pai. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos e irmãs que sofrem nas tuas mãos, que o Senhor possa estar levando consolo, conforto. Nós rogamos a sua inspiração também para o nosso momento de culto, hoje às 18 horas, ó Pai, que possamos estar lá louvando e engrandecendo o teu santo nome. Fica com a tua igreja, fica com todos nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. E em meio a tantas notícias ruins, né, que nós vamos vendo aí, ontem nós tivemos uma bela notícia, que foi o nascimento do Benjamin, né, filho do pastor Anderson e da Aline, lá, pastores da nossa igreja lá no Monte Líbano, e nós queremos, então, parabenizá-los e agradecer a Deus pela vinda do Benjamin. A nossa igreja cresceu. A nossa igreja cresceu. E nós queremos agradecer a Deus por isso. Agradecer também hoje aniversário da irmã Marinete, né? A irmã Marinete está fazendo aniversário hoje. A página do Facebook na igreja já lembrou lá, né? Exatamente. E queremos convidar os irmãos e irmãs para o nosso culto hoje às 18 horas, tá bom? Transmitido aqui pela nossa página e também pelo nosso canal do YouTube. E lembrando, irmãos e irmãs, vocês devem ter recebido aí o nosso boletim. Uma notícia que domingo que vem, eita! Domingo que vem as portas da nossa igreja estarão abertas novamente para receber aqueles irmãos e irmãs que quiserem vir assistir o culto presencialmente. Lembrando que, por enquanto, a nossa escola dominical continuará virtual, né, continuará aqui pela nossa página, né, e nós estamos com algumas ideias aí, talvez, mas daqui a pouco a nossa escola também tem alguma novidade, mas a nossa escola, por enquanto, será virtual e o nosso culto híbrido, né?
A partir de domingo que vem, nosso culto será presencial e transmitido virtualmente também, tá bom? Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um, de cada uma e de cada família no dia de hoje. Amém. Um bom domingo a todos. Bom domingo, irmãos e irmãs.